Você fica meio confuso quando vai escolher a concreteira para a sua obra? Você tem uma estrutura para ser concretada lá na sua obra, seja fundações, lajes, vigas, pilares, e aí você se depara na rua com vários caminhões betoneiras de várias empresas diferentes, e aí você fica se perguntando: que empresa, que concreteira eu vou escolher? Será que existe uma melhor do que a outra? Será que eu vou no quesito preço de metro cúbico de concreto? Enfim, como é que eu faço para escolher a melhor concreteira para realizar o serviço lá na minha obra? Essa é uma questão, uma bucha aí que nós vamos te ajudar falando quais são os critérios para se escolher a melhor concreteira para você não ter dor de cabeça posteriormente com o concreto aí da sua construção. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro civil aqui da RV Construções e Perícias. Pegue papel e caneta, anote todas as dicas, fique bem atento e vamos lá que eu vou te contar tudo sobre a melhor concreteira, a escolha da melhor concreteira para a sua construção. O concreto dosado em central é normalizado pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, através do CB18, Comitê Brasileiro de Cimento, Concretos e Agregados. As normas que orientam a perfeita utilização do concreto são a NBR 6118, Projeto de Estruturas de Concreto Armado, a NBR 14931, que trata da execução dessas estruturas de concreto armado, a NBR 7212, execução do concreto dosado em central, a NBR 12654, controle tecnológico dos materiais componentes do concreto, a NBR 12655, preparo, controle e recebimento do concreto, e a NBR 8953, concretos para fins estruturais. O primeiro passo para a escolha da melhor concreteira aí para sua obra é ver se ela é associada à ABESC. E o que é a ABESC? É a Associação Brasileira das Empresas dos Serviços de Concretagem. Então, por quê? Porque uma das exigências da ABESC para que uma concreteira se associe a ela é que haja o leal cumprimento, conhecimento e cumprimento de todas as normas que eu citei aqui atrás. Então, quando você escolhe uma concreteira e essa concreteira é associada à ABESC, você sabe que ela tem o conhecimento e atende todos os requisitos das normas que eu citei, porque é uma exigência aí da associação, da afiliação à ABESC. O segundo ponto que eu recomendo fortemente é que você solicite à concreteira a sua configuração jurídica, ou seja, capital social, contrato de prestação de serviços, notas fiscais, faturas e recolhimento de tributos. Assim você verifica a seriedade da concreteira em relação a parâmetros jurídicos. Um terceiro ponto que você deve verificar é se a concreteira ela tem laboratórios de controle de qualidade e um responsável técnico por este laboratório, por este controle. Que neste laboratório de controle ela vai verificar, ela vai estar fazendo uma série de verificações, uma série de testes, se o concreto está atingindo resultado satisfatório. Então é com esse laboratório que vão ser feitos alguns ensaios, alguns serviços para verificar se o seu concreto está atendendo a demanda dos clientes. Né? Por exemplo, a resistência, né? um dos quesitos mais importantes, não o único, mas um dos mais importantes, se está atendendo a resistência. Então se o meu cliente pedir um concreto de 30 MPa aos 28 dias, tem que atingir no mínimo 30 MPa. Então, nos laboratórios de controle de qualidade, eles fazem testes para verificar se o seu concreto está ok, se o seu concreto está atendendo às normas e se está atendendo à solicitação dos clientes. Mas também não é só isso, não é só porque tem um laboratório de controle de qualidade, um responsável técnico, que também está tudo ok. Você deve verificar o grau de controle desses ensaios, a automação, a informatização, para ver se também atende, para ver se também está ok esse grau de controle de qualidade responsável por esses ensaios. Mas então, como é que eu vou saber o grau de controle de ensaio dessa concreteira? Bom, uma das possibilidades é você verificar se tem o certificado de aferição
dos equipamentos de medição, como as balanças ou os próprios equipamentos do laboratório. Assim você certifica aí qual que é o grau de controle de ensaios, a automação e informatização desses equipamentos. Um quarto ponto que eu acho importante de ser observado é o tempo de experiência dessa concreteira no mercado. Ah, mas Igor, então quer dizer que não vai dar oportunidade às novas concreteiras? Não é isso. É que verificando o tempo de experiência, você consegue obter parâmetros, obter informações, pegar informações com quem já solicitou o concreto dessa concreteira, as experiências que tiveram nessa concreteira. Se existe uma concreteira nova ali no mercado, você não vai ter muito parâmetro. Então, dependendo do que você vai concretar, dependendo do que você vai fazer, eu não recomendo muito que seja uma concreteira nova. Se for uma concreteira nova, tudo bem, você concreta peças ali de menores importâncias, por exemplo, vai ganhando conhecimento, vai ganhando experiência, a fim de que chegue lá na frente a executar peças de grande importância, grandes peças, grandes volumes de concreto. Então, é um item sim que eu considero importante você verificar aí o tempo de experiência no mercado da concreteira. Ah, Igor, então eu posso pegar uma concreteira, a concreteira mais antiga da minha região, que pronto, tá tudo resolvido o meu problema, vai ter experiência, vai ter um grande tempo de funcionamento e experiência de mercado. Beleza. Só que, e aí a idade da frota dos caminhões betoneira e sua eficiência de mistura? Será que eles fazem a manutenção nos caminhões betoneira? Como é que está a qualidade desses caminhões betoneira? Qual que é a idade desses caminhões de betoneira e a eficiência de mistura deles? Então tem que ser verificado também. Não adianta pegar uma concreteira bem antiga e os caminhões também estão antigos e a eficiência de mistura também não está adequada. Então você deve verificar. Isso é um ponto positivo das concreteiras novas, porque talvez, né, é a tendência de que os caminhões betoneira eles também sejam novos, mais novos, e a eficiência de mistura vai ser melhor. Então esse é um ponto positivo. Então tem que tomar cuidado com concreteiras muito novas, como eu comentei, mas também tem que tomar cuidado com concreteiras com muita experiência para ver se a eficiência dos caminhões betoneira vai atender também, se está tudo ok com eles. Não só os caminhões betoneiras, né, mas também as bombas, as esteiras, os guinchos, também tem que observar o estado de conservação desses equipamentos. O quinto ponto, e muito importante, é você verificar qual que é o desvio padrão dessa concreteira. O que é esse tal de desvio padrão? Vi lá no ensino médio, quando eu estudei matemática e estatística, ou vi lá mesmo na faculdade, se você fez faculdade, estudando estatística, desvio padrão, pensei que eu nunca mais ia utilizar isso. Pois é, todas as concreteiras elas têm um desvio padrão. Cerca de 2 MPa é o mais usual, um desvio padrão aí aceitável para as concreteiras, nessa faixa. Só que o que isso significa? Quando você faz um concreto, é bem difícil. Por exemplo, você solicitou um concreto de 30 MPa. Então, por exemplo, com 28 dias ele tem que atingir 30 MPa. Ele vai atingir exatamente 30 MPa? Ou ele vai atingir 30,2, ou ele vai atingir 31, ou ele vai atingir 29,8. É muito difícil que crave exatamente nos 30 MPa. Né? Então, esses desvios, né, e fazendo uma média de vários caminhões, de vários componentes, a concreteira ela obtém o desvio padrão, né? O quanto que ela está variando ali, se ela está variando pouco, né, ou está variando muito. Existe um cálculo que nós fazemos quando a gente tem vários caminhões, que aí, vários caminhões, se eu solicitei, por exemplo, um concreto de 30 MPa, um caminhão vai dar, por exemplo, 30,2, outro caminhão vai dar 31, outro caminhão pode dar menos, 29, alguma coisa, mas não significa que o concreto não vai ser aceito. A gente tem que fazer um cálculo para ver se atende à minha resistência característica do concreto, né? Então, é muito importante que você verifique esse desvio padrão. Se for muito alto, você deve ficar com o pé atrás e imediatamente solicitar o engenheiro calculista para verificar se aquele desvio padrão é aceitável ou você tem que tomar algum cuidado.
O sexto ponto eu não precisaria nem falar aqui, mas eu vou falar, que é a distância entre a central que vai fornecer o seu concreto e a obra, é claro. Qual que é o trajeto que os caminhões vão ter que fazer para chegar na sua obra e vai chegar num tempo adequado, a um tempo suficiente, de acordo com as normas, que esse concreto ele tem que ser feito, ele tem que ser lançado, para ver se atende. Não adianta também você verificar uma super concreteira boa, mas que está a vários quilômetros da região da sua obra e que ele vai chegar aí com mais de 2 horas e meia da sua obra. Então não vai adiantar muito. Então eu recomendo que você sempre verifique isso, tanto os caminhos também que o caminhão vai ter que fazer. Não é só porque está perto, porque ele vai fazer um caminho fácil ali que vai chegar. De repente esse caminhão ele tem que dar uma volta por questões logísticas de transporte, então isso também deve ser verificado. Outro ponto também que é de fundamental importância, de suma importância, é você verificar o grau de procedência e qualidade dos materiais componentes do concreto. Como assim? O grau, qualidade e procedência do cimento, dos agregados, né? Seja o agregado graúdo, que é a brita, o agregado miúdo, que é a areia. Tem que verificar a procedência desses materiais, bem como os aditivos, as adições e, claro, a água. Existe uma série de verificações que é feito dentro de uma concreteira, uma série de parâmetros e cuidados, controle tecnológico que tem que ser tomado com esses componentes. Por exemplo, um exemplo muito comum de ser citado. A areia, é muito difícil encontrar uma areia 100% seca. Toda areia ela vai ter uma umidade ali nessa areia. Essa umidade dessa areia significa que contém água nessa areia. Essa água dessa areia, ela tem que ser subtraída quando a gente vai fazer o concreto e adicionar água, porque já tem água na areia. Então, se a gente adicionar mais água, né, do que o devido, sem considerar a água que tinha naquela areia, o controle água-cimento, por exemplo, a relação água-cimento, ela já não vai ser mais respeitada, porque já tinha água na areia e a gente não descontou, a gente não considerou. Então vai prejudicar ali a relação água-cimento, que é um dos parâmetros que a gente pede para a concreteira seguir, vai prejudicar aí a resistência do concreto consecutivamente. Então o controle a relação água-cimento deve ser muito bem seguida, por isso a umidade da areia ela deve ser levada em consideração. Então, isso, inclusive eu dou uma dica para vocês falando sobre isso e muito mais assuntos sobre concreto, sobre controle de concreto, para você ouvir o nosso podcast que nós temos o ARVcast, que é o podcast próprio da RV Construções e Perícias, que nós falamos tudo sobre engenharia e construção civil. Um dos episódios, a gente falou com uma gerente de uma concreteira. A gente não fez nenhum tipo de propaganda, não cita nenhuma vez o nome da concreteira, tá? A gente só fala dos controles de qualidade de uma concreteira, fala de concreto especificamente. Tudo sobre concreto a gente fala lá. Inclusive a gente cita esse exemplo da areia, né? Como é que faz para separar como é que a gente sabe o teor de umidade dessa areia para descontar na adição de água desse concreto. Então, um dos exemplos que a gente citou lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição, aqui no card e também na descrição desse vídeo, para você acompanhar esse episódio que está muito legal, que a gente fala tudo sobre concreto, inclusive o que não te contaram ainda sobre ele. Quando você está escolhendo, no momento de você escolher a concreteira ideal para a sua obra, é interessante que se você tiver um tempinho, você vá até o local da concreteira, né? Onde ela prepara todos os materiais, onde ela recebe os agregados, inclusive para você ver se existe separação entre esses agregados, se o pátio de estocagem permite essa devida separação para fazer a separação ali com qualidade, sem mistura de materiais, se existe um controle ali, se o local onde está armazenada a areia, se o local onde está armazenada a brita é propício, atende às normas de controle e recebimento desses materiais. Então é importante que você verifique ali aonde que você vai estar comprando esse concreto e não trate só por telefone, né? Pelo menos pela primeira vez,
quando você estiver pedindo uma concreteira diferente. E um último ponto que eu considero de fundamental importância é se ela respeita o meio ambiente, através de controles ambientais, com filtros, reciclagem, disposição de rejeitos. Então a gente verifica com tudo isso, se ela está tendo preocupação com o meio ambiente, não significa 100% dizer que a central vai estar de acordo com as normas de concreto, tudo direitinho. Mas se há essa preocupação com o meio ambiente, inicialmente, a gente já leva um pouquinho mais a sério essa concreteira, né? Você já tem um ponto positivo a mais, porque está se preocupando com o meio ambiente, né? Então não significa que é tudo jogado, tudo largado, feito de qualquer jeito. Não, existe um controle ali ambiental dentro daquela concreteira. Então a gente já dá um ponto positivo a ela. Então, dentre todos esses pontos que eu citei, por que não verificar se ela tem preocupação com o meio ambiente? Que aí já ganha um ponto positivo quando você estiver escolhendo a concreteira para a sua obra. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado de todos esses pontos para verificar aí qual a concreteira que eu escolho para a sua obra. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar like aqui no vídeo se esse conteúdo fez sentido para você. Não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou desse conteúdo e dicas de conteúdos que com certeza nós faremos aqui. Se você quiser um conteúdo específico, nós com certeza faremos para você. Não se esqueça também de seguir-nos lá na nossa página do Instagram, @RV Construções e Perícias, que diariamente nós colocamos dicas como essas novas por lá. E também, claro, como eu já citei aqui, acompanhar-nos lá no RVCast, o podcast próprio da RV Construções e Perícias, disponível lá no Spotify e também aqui no canal do YouTube. Toda semana a gente coloca lá alguma coisa falando da construção e engenharia civil. Toda segunda-feira de manhã, mais precisamente. Segunda-feira agora, nós falamos tudo sobre recuperação estrutural, os segredos para uma boa recuperação estrutural. Tá sensacional, a gente convidou um especialista no assunto para nos ajudar a falar sobre isso. Então, muito obrigado por nos acompanhar e até breve!